Em hebraico me chamam Satã ou Satanás, isto é, o adversário, o inimigo. Em grego sou o diabo ou demônio, quer dizer o acusador, o caluniador. Tenho muitos outros nomes, mas isso não vem ao caso. Aqui não há lugar para quem tem sonhos de grandeza como você! Continuou Deus. Deixe-me em troca viver até o dia do juízo final. Eu repliquei. Até o dia em que todos os mortos se levantarão! Ele concedeu. Jurei então que tentaria para sempre todos os descendentes de Adão, por causa do qual foi castigado. E ele disse que mandaria para o inferno todos os que eu conseguisse corromper. Inútil dizer que mantive a palavra. Acho que eu não tenho muito mais a acrescentar sobre esse aspecto. Alguns sustentam que naquela ocasião Deus e eu fizemos um pacto. Segundo eles, eu seria para Deus um ministro de que ele receberia para prestar aos homens. E a minha função seria preparar para vocês armadilhas, uma espécie de teste primordial de verdade. Os bons tomam a decisão correta e seguem o bom caminho, enquanto os maus se deixam vencer pelos seus desejos carnais e caem errado e chegam depois das profundezas do inferno. O que realizo é importantíssimo, porque existiu de todos fosse para o paraíso, ninguém nunca teria medo. E bem, como sabemos, o mundo nunca poderia ser regido unicamente com base na virtude. Seria uma loucura. De fato. O mal é Tão necessário quanto o bem. E o vício? tanto quanto a virtude. Como os planos do Todo-Poderoso se realizam na minha presença, como ajo sempre com seu aval, é meu tormento secreto ser acusado de mal e nunca ter o reconhecimento a que faço jus. Pensem comigo. Se os pecados sugeridos por mim são cometidos com a permissão e de acordo com a vontade dele, é que eles são o que ele deseja. Logo não são nem bons nem maus, porque emanam do Altíssimo, de quem sou igualmente parte. O bem e o mal existem, e a responsabilidade de traçar o limite que os separa cabe a cada um de vocês. Isso me faz chegar à minha segunda objeção. Eu não sou a fonte de todo o mal e de todos os pecados do mundo. Com muita frequência, as pessoas não precisam nem ser provocadas, nem persuadidas e nem induzidas ao erro. Elas o cometem por simples tolice ou infantilidade, por serem incapazes de superar seus medos, suas fraquezas e suas reles cobiças. Não sou eu que inspiro o fruteiro quando ele vende conscientemente ao freguês maçãs podres, nem a criança que diz mentiras, nem os vis bajuladores, e nem as nojentas obsessões dos velhos, e nem a masturbação dos jovens. Ai. Se bem que Deus, lá em cima, não ache nada mal que ponha a culpa em mim. Todo mundo se agarra e supervaloriza o fato de que fui eu que fiz Eva comer um fruto proibido, mas se esquecem de como tudo isso começou. Não começou tão pouco com a minha arrogância diante de Deus. Antes de tudo mais, houve aquela história de ele nos apresentar, o homem, e querer que nos inclinássemos diante dele. Absurdo! O que, como já disse, encontrou minha legítima e decidida recusa, embora os outros anjos tenham obedecido. Vocês acham correto que depois de me ter criado do fogo, ele exigisse que eu me inclinasse diante do homem que ele criou do mais reles barro? Ora, meus irmãos, digam a verdade em sã consciência. Vocês acham correto? Então. Está bem, calma. Eu sei que vocês já pensaram no assunto, mas temem que o que for dito aqui não fique apenas entre nós. Ele vai ouvir tudo e depois pedir explicações. Tudo bem, admiro. Vocês têm por que ter medo. Portanto,
Vamos deixar pra lá essa história do barro e do fogo. Mas tem uma coisa de que eu não me esqueço nunca. Uma coisa de que eu sempre me orgulhei. Nunca me inclinei diante do homem! Orgulho! Orgulho, orgulho, mantém-me inabalável! Apesar dos séculos e séculos de implacável apedrejamento, maldições, injúrias e xingamentos! Meus irados e frívolos inimigos, que não se cansam de me condenar. Melhor fariam se lembrassem que foi o próprio Todo-Poderoso que me permitiu viver tanto. Enquanto vocês ganham no máximo 90 ou 100 anos de vida. Se eu lhes desse o conselho de fazer exercício para viver mais tempo, garanto que alguns, só porque fui eu que disse isso, iriam fazer o contrário e parariam totalmente de exercitarem-se. Ou fariam pior, por-se-iam de bunda para cima e cessariam até mesmo de se mexer. Não riam. Trata-se de um pensamento. E o que conta não é o conteúdo, mas é a forma desta reflexão. Bom, eu ia lhes contar uma história de amor para terminar, mas está ficando tarde. Nossos excelentes atores que me emprestaram seus corpos e suas vozes esta noite estão sendo solicitados ao palco. Essa peça eu já assisti. Não acreditem em tudo que nela se diz ou representa.